De volta com a notícia de frente para você. Agora são 6 horas e 42 minutos da capital mato-grossense e nós voltamos já com algumas mensagens aqui dos amigos telespectadores para a gente colocar. Eu quero colocar já ainda um pedido de ajuda e uma bronca aqui de uma amiga lá do Cinturão Verde, né? Que fica ali próximo à região, próximo não, né? Na região do Pera 90, né? Bom dia, estou assistindo agora o jornal, sou a Lucimeire do Cinturão Verde. Quero pedir ajuda. Ontem ficamos aqui sem energia desde da chuva de sábado à noite. Ficamos quase 20 horas esperando que eles venham ligar. Acho que deve ser a canaleta, né? A canela que desarmou, deve ser o equipamento lá, né? Isso é um descaso, já reclamamos, mas a Energisa não resolve o problema. Ela mora na linha 7. Smeire, vou passar para a produção para a gente ver essa situação toda aqui, né? Tem uma posição da própria Energisa quanto a isso, né? Mas é complicado ali, né? O pessoal tem muitos produtores, pequenos produtores rurais ali na agricultura familiar, pessoal que produz ali leite, derivados, né? Precisa de energia para refrigeração e tudo mais. É bem difícil isso, né? A gente espera que já tenha solucionado aí, mas vamos atrás para ver o que está acontecendo, Lucimeire. Outra mensagem aqui, tem mais gente não vacinados nos hospitais do que vacinados, é o Valdir. Valdir, essa é a realidade, né? Ou seja, as pessoas que não tomaram vacina estão tendo mais dificuldades para enfrentar agora essa Ômicron, né? Quem está vacinado tem manifestações aí da doença um pouco mais leves na maioria dos casos, né? Outra mensagem, o prefeito de Cuiabá não consegue manter nem dipirona nos postos de saúde, imagina para a Covid, é a crítica aqui de um outro amigo telespectador, né? Tem uma outra aqui, bom dia bancada, graças a Deus teve a CPI da pandemia que pode acabar com um cercadinho e colocar no lugar os negacionistas que comparam a uma seita satânica. É a opinião do Beto Amorim, lá do bairro Quilombo. Outra mensagem, pergunta para o Lúdio, né? Qual solução ele aplica em relação à pandemia? Criticar é fácil. Bom, a gente volta daqui a pouco com mais mensagens e mudando de assunto aqui, vamos falar um pouco de política, né? Pré-candidato à disputa pelo Senado, o deputado federal Neri Geller, do PP, apesar de a deputada estadual Janaína Riva e o prefeito Emanuel Pinheiro, ambos do MDB, terem se posicionado a favor da reeleição do senador Wellington Fagundes do PL, o apoio do MDB à sua candidatura estaria alinhado. A Sêmia Mauad tem os detalhes dessa conjuntura política envolvendo esses partidos. O deputado federal do PP, Neri Geller, é pré-candidato ao Senado este ano. E ainda segundo ele, o apoio do MDB está alinhado mesmo com o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e também a deputada Janaína Riva demonstrarem apoio a outro candidato, o Wellington Fagundes. Neri chamou os que são da sigla e que apoiam outros candidatos de dissidentes e ainda reforçou que é natural que a deputada Janaína Riva, que é nora do senador Wellington Fagundes, o apoie na campanha e que apenas o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que não está alinhado com os demais prefeitos das cidades do interior, assim como outros deputados do partido. Ainda segundo o deputado federal, as convenções do partido devem ocorrer, então, até o dia 15 de julho, quando será oficializado o apoio. Mas Neri Geller já estaria conversando com o presidente estadual do MDB, Carlos Bezerra, e garantido proximidade à sigla. Para ele, o mais importante nesse momento é estar preparado para dar segurança aos aliados. Agora seria o momento da consolidação, ressaltou Neri. Com imagens de Aguinaldo Gomes e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Daniel, e aí? Pois essa conversa tá boa, né? Todo Exato. mundo tá cheio de apoio, né? Eu creio que essa definição de quem será o candidato ao Senado na chapa de apoio à reeleição do governador Mauro Mendes é o ponto crucial de toda a construção aí do projeto político do governador para esse ano.
realmente o Nery Geller tem demonstrado muita preocupação em se aproximar do MDB e também da base ali para conseguir um arco de alianças importante e tentar pleitear essa vaga no Senado, né? Aí por motivos diferentes, então, a Janaína Riva é mais próxima, né, nora do deputado, do senador Wellington Fagundes, que vai disputar a reeleição, e o prefeito Emanuel Pinheiro tem demonstrado simpatia pelo nome do senador Wellington Fagundes, porque o prefeito, na visão dele, o Wellington pode encampar ali ou pode liderar uma chapa alternativa, diferente, e que para disputa, né, contra o governador Mauro Mendes, né? O prefeito tem alimentado, né, esse sonho aí, esse projeto, e tem feito elogios públicos também ao senador Wellington, imaginando que pode haver uma composição diferente, com várias outras pessoas, outras lideranças políticas num grupo alternativo para disputar o Palácio Paiaguás, né, contra o governador. Mas realmente, até dia 15 de julho apenas, a convenção, até lá vão ter muitas conversas, o Wellington está no PL, ele tem, em tese, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele quer fazer essa construção a partir daí, que o Bolsonaro dê esse respaldo para ele e que também o presidente, o governo federal, tem esse apoio para o governo do Estado aqui, né? Dê esse apoio para o governo do Estado para que consiga a reeleição. Até lá, até julho, vai ter muita discussão e essa indefinição sobre quem vai ser o candidato ao Senado no grupo que circunda ali o governador, se é Nery Geller ou se é Wellington Fagundes. Isso vai continuar, vai ser bastante polêmico até lá. Kleber, já falamos disso antes, mas tem essa questão aí das federações também. Agora, claro que está nesse namoro, né? A definição de quem vai para o Senado desse grupo, né? Aliás, dos dois grupos aí, Nery Geller ou Wellington Fagundes, automaticamente define também quem pode ser o vice de Mauro Mendes. Está nesse caminho ou tem outras saídas, digamos? Eu acredito que tenham outras alternativas aí, outros caminhos, sim, Porto. Essa possibilidade de escolher um para vice e outro para senador, ela havia quando também havia a preferência dada pelo governador Mauro Mendes ao vice Otaviano Pivetta, para ele, Pivetta, escolher. Ele tinha essa preferência, né, dada pelo governador, que o Pivetta escolheria se queria continuar vice na disputa à reeleição desse ano ou se ia querer disputar o Senado, porque ele havia manifestado essa pretensão. Isso até setembro, mais ou menos, do ano passado. De lá para cá, o Pivetta vem dando sinais de que não será candidato. Com base nisso, isso coincide também com a aproximação do senador Wellington com o governador Mauro Mendes. O problema é que esse casamento do Wellington com a base do Mauro Mendes não está dando certo. Ele não está sendo bem recebido. Sabe aquela visita que quando chega em casa você já põe a vassoura atrás da porta? É o caso do Wellington. Vem o Wellington aí, esconde as comidas, não sei o que é para ver se não demora, né? Não oferece café, ou se dá o café dá sem açúcar. Eu não faço assim, viu, gente? Se alguém, um dia de vocês forem à minha casa, serão recebidos com um cafezinho quente. Com açúcar para o Porto. O Porto gosta de açúcar, fazer o quê? Mas eu não vou dar veneno para ele, não. Não é assim gostar de açúcar, né? Mas assim, eu prefiro café com açúcar. Lá vai ser sem canelinha, sem açúcar com canela. Eu levo um açúcar de casa. Pode ser, né? Vai encher no bolso, você pôr. Mas vai ter um bolinho de queijo, uma pamonha frita, um negócio assim saudável. Né? Então lá no Paiaguás está sim essa cortesia, ou seja, o meu café aqui é amargo e você vai tomar esse café. Eu estou desconfiado que é assim, porque a turma lá, sabe, o Wellington não é um visitante bem-vindo no Palácio Alencar. Isso é verdade. No café dele vão colocar outra coisa que não açúcar, né? Não vai ter açúcar, né? Acho que nem adoçante. E ele também está com a dificuldade, porque na casa nova, para onde ele se mudou, a turma está fazendo um parigato com ele, que é a ida dos bolsonaristas para o PL, do presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas daqui. Porque ele não tem identidade com os bolsonaristas de Mato Grosso, ao contrário, a identidade maior do senador Wellington era com a centro-esquerda. Ele vem com 2 eleições consecutivas
Inclusive, aqui ele se elegeu, o senador, 8 anos atrás, em aliança com partidos de centro-esquerda, PT, PCdoB, né? E aí isso agora está sendo cobrado dele. Eu lembro que a Coronel Fernanda, quando foi disputar pela primeira vez uma só eleição que ela disputou, também cobravam isso dela pelo marido, o Coronel Wanderson, o Tenente-Coronel Wanderson, que tinha sido candidato pelo PV, num palanque também de esquerda. Imagina o próprio, o Hélito, tendo sido o candidato apoiado por esses partidos. Então, está numa situação difícil. E tem também um dado de que o vice-governador Otaviano Pivetta não quer para si a vaga, mas está querendo emplacar o irmão dele, o Adriano Pivetta, que foi prefeito de Nova Mutum. Então, assim, o Neri corre um pouco por fora, já se alinhou com 3, 4 partidos e já, inclusive, foram ao governador, o PP, que é o partido dele, o PSD do senador Carlos Fávaro, o PMDB e parece que tem mais 1 ou 2 aí. Olha, queremos o Neri para o Senado. Então, é o que estaria mais adiantado nessa articulação. Inclusive, fez agora em dezembro, né, Daniel? Sim. Lá em Rondonópolis, um evento com 80 candidatos, 80 prefeitos e vereadores do estado inteiro, que a gente chamou aqui de comício fora de época, né? Nenhum outro candidato ou pré-candidato a senador conseguiria ter uma articulação dessa até o momento. Essa eleição, ao que tudo indica, vai ficar mais emocionante que a eleição do governo, que não tem adversário até agora. Mas não tem uma tendência aí, Daniel e Kleber, da própria questão do Wellington, porque existe aqui em Mato Grosso, né, ou seja, um alinhamento com o presidente Bolsonaro, com a base bolsonarista, que parece que isso define muito a eleição, principalmente para o Congresso, né? A gente tem interior do estado, né, ou seja, o presidente Bolsonaro goza aí de um nível, né, de seguidores aqui em Mato Grosso bastante expressivo. Agora fica todo mundo tentando se alinhar. Mas existe o outro lado também. Alguém vai sair, ou seja, sair dessa bolha, dessa bola, para poder, de repente, caminhar para o lado da esquerda, ou seja, ou até mesmo uma candidatura do Lula, de uma base de partidos, de federações que estarão aí com o PT e outros? Eu acho que o cenário fica ainda mais incerto e, como disse o Kleber, vai ficar mais emocionante justamente por isso. Além dessa indefinição de onde vão estar posicionados Wellington Fagundes e Neri Geller, existe esse apoio que ainda não está concretizado e não está sinalizado do presidente Jair Bolsonaro em relação ao governador Mauro Mendes, né? Aliás, a gente já traz essa informação desde o final do ano passado, de que o presidente não está propenso não a apoiar e dar o respaldo aí para a reeleição do governador. Então, isso aí essa posição do presidente Jair Bolsonaro vai definir muita coisa, principalmente em relação a onde estarão Neri e Wellington Fagundes, né? Nesse jogo, nesse tabuleiro político para 2022. Vamos continuar aqui falando disso, né? Nós temos também a participação novamente do repórter Oliveira Júnior. Já podemos, Verônica, tá ok? Para falar sobre essa questão envolvendo aí, né, o apoio do PDT à reeleição de Mauro Mendes, né? O que você conta para nós sobre isso, Oliveira? Pois é, o presidente do PDT, o deputado estadual Allan Kardec, afirmou que o partido vai analisar até julho o apoio a uma eventual reeleição do governador Mauro Mendes do DEM. Segundo o parlamentar, apesar do partido, o PDT, fazer parte da base aliada do governador neste mandato, uma aliança para um novo mandato requer um alinhamento, né? Eles vão conversar ainda. Tem uma frase dele aqui, abre aspas, o PDT segue com Mauro nesse mandato, até porque nós ajudamos a ganhar. Um novo mandato requer uma nova rodada. Nós vamos para a convenção em junho e julho, sem nenhum compromisso de apoiar Mauro Mendes numa reeleição, disse o deputado Allan Kardec. Segundo ele, a possibilidade da sigla seguir com Mendes, desde que o democrata se comprometa a valorizar o serviço público e investir em infraestrutura na região metropolitana de Cuiabá. Esta é a frase, são as últimas informações a respeito da posição do PDT, que tem aí o deputado Allan Kardec como a principal liderança, presidente do partido aqui no estado de Mato Grosso. Voltamos com vocês no estúdio. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom trabalho para você e boa semana. Kleber,
E aí o PDT? Bom, ficou claro nessa posição do tipo, no segundo governo agora, uma reeleição, tem que rediscutir os famosos espaços, né? Ou seja, as parcerias, né? Venceu o tempo, Qual que é a nossa fatia, né? Venceu o tempo, a campainha apertou, quer ficar mais, então tem que renovar lá, vai lá no caixa. É mais ou menos assim. Política do pragmatismo. O Allan Kardec, em que pede ser do PDT, que pede se ter uma formação política ideológica de centro-esquerda, aprendeu a fazer política em Santo Antônio do Evergé. Pai dele foi vereador, acho que 6 mandatos. Hugo Padilha. Lá em Santo Antônio, e a política de Santo Antônio é assim, de Santo Antônio, de Poconé, de Barão, é o pragmatismo. Vamos resolver, né? E aí, né? A Várzea Grande ainda é assim, né? Expressões que o senador Jaime Campos usava, feijãozinho, pacuzinho, não sei o quê. Tico-tico. Tico-tico já é época de campanha, entendeu? É isso aí. Então ele está sendo pragmático. E aí, governador, beleza, mas e aí? Como é que vai ser a conversa para o segundo mandato, né? Tem que valorizar a infraestrutura da Baixada, não é bem assim, tem que valorizar os aliados, é isso que ele quer dizer. Que é, de fato, uma falha do governador Mauro Mendes. Ele prestigia pouco os aliados políticos do próprio partido. Não é à toa que você tem aí o Júlio Campos, foi lançado aí essa semana pelo prefeito Emanuel Pinheiro, como candidato por um partido que eu nem decorei ainda, porque é um partido... 36, alguma coisa? Um partidinho Qual aí. Que Daniel? Nos ajude aí. Eu ia falar Partideco. Eu lembrei do 36 agora. Eu ia falar Partideco, mas assim, não estou podendo falar mais nada que a turma quer processar, mas é um partidinho desse aí. Para sair do DEM. Não é um partidão? Não, esse é o União Brasil. O DEM com o PSL é o União Brasil. Esse partido que o Júlio está querendo... Ele vai sair. É um partido que mudou de nome, na verdade. Já era um partido pequeno. Sim. Nanico, né? Nanico é mais... Mudou de nome também. Um partido para chamar de meu mesmo, sim. Aquela história. Desses aí que tem aos borbotões, né? 40 partidos no Brasil, eu não consigo lembrar de 20, não é possível. E aí, por quê? Porque isso revela o tratamento que o governador Mauro Mendes dá para a política em geral, inclusive para o seu partido. Né? Não é um tratamento que os políticos gostariam de receber. Prestigioso, de ligar no dia do aniversário, de convidar para tomar um Guaraná ralado, né? Sim. Aliás, eu acho que nem tem Guaraná ralado lá, mas o Blairo tirou o Guaraná ralado lá do Palácio, depois voltou com o Pedro Táxi, né? Não sei se o Mauro Mendes, que também é goiano, mas é mais fácil ter um suco de milho. Licor de piqui. Ou de piqui. Licor de piqui. Outra coisa importante nesse cenário aí, Kleber, é o posicionamento do PDT em relação ao que palanque que vai ter aqui em Mato Grosso, né? Porque o PDT, se o governador for apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o PDT vai estar junto, né? E nacionalmente o PDT deve ter uma posição de de apoiar o ex-presidente Lula, né? Para a candidatura à presidência. Também tem essa questão a resolver, de que forma que isso vai ser ainda resolvido não aqui. Ainda não está assim, porque o PDT tem o Ciro, né? Pelo menos no primeiro turno. Então, Exato. No caso do PDT, dificilmente o Ciro recuaria para apoiar o Lula. Mas se recuar, quem está na federação, em tese, nessa tentativa, é o PSB e o PV aqui. PT, PV, PSB, PDT e me parece que agora também o Solidariedade. No caso do PV, eu li alguma coisa já aí do vice-prefeito de Cuiabá, o José Roberto Stoppa, dizendo que sinaliza com a saída do partido, para, se caso concretizar a federação. Ele e o líder do prefeito, Mário Nadário, né? Estão querendo ficar num palanque aí mais neutro, ou que não seja do Lula. No PSB, inclusive é um dos destaques hoje aqui. Posso mostrar? Pode, por favor. Do jornal A Gazeta? Pátio articula o comando do PSB no Estado. E aí abre aqui com uma declaração, em aspas, do presidente da Assembleia e do PSB hoje, o deputado estadual Maxi Russi, que é o seguinte, abre aspas, vai ter que conseguir o comando do partido no voto, fecha aspas, afirmou o Maxi Russi, dizendo o seguinte, que não tem essa conversa do Pátio já chegar aqui comandando o partido, mas tem. Ele é que fala que não tem, porque não falaram para ele ainda. Mas essa é uma articulação nacional, porque o projeto prioritário do PSB esse ano
é a reeleição do Lula. Então vem de cima para baixo. E leve-se em conta também um outro aspecto de bastidor que eu fiquei sabendo esse fim de semana, que a direção nacional do PSB não morre de amores pelo Mauro Mendes. Por quê? Vocês lembram Lá que... atrás tem aquela história, né? Exato. Era o Valteni, que era do Valteni. PSB, aí o Mauro chegou com a turma dele, tomou o conta partido. e depois foi embora e deixou o partido sem dizer tchau, nem Tomou conta obrigado. do DEM, né? Metade do DEM ficou com a E foi turma pro DEM e fez a mesma PSB. coisa. Exato. Foi pro DEM e fez a mesma... Por isso que assim, é um problema. O governador tem essa dificuldade de valorizar os partidos, não tem essa cultura, não sabe o que é Que é o grupo, né? que conviver em partido. Olha, no outro desdobramento aqui, vamos falar agora da questão do PSDB, né? O deputado Wilson Santos assumiu aí, pelo menos temporariamente, a liderança do governador Mauro Mendes na Assembleia Legislativa, né? O líder do governo, o deputado Gilmar Dal Bosco, está afastado, né? Por 121 dias, né? E o PSDB também já está lançando uma estratégia, né? Quer fazer pelo menos 4 nomes para a Assembleia Legislativa. A gente lembra isso num tempo bastante áureo do PSDB, né? Que tinha uma participação forte, né? Hoje tem 2 parlamentares, né? Wilson Santos e Avalone, que são do PSDB. Ou seja, é uma tentativa de voltar a ganhar aí mais espaço, né, Daniel? Agora, o jogo é duro, né? Porque até definir esses entraves de quem vai seguir com o Bolsonaro, o bolsonarismo, e quem vai ficar com um apoio aí, ou seja, fechar com o PT, muita coisa vai acontecer lá na frente. Agora, o problema é que os interesses conflitantes aí de legenda está difícil de solucionar. Sim, e é um período até significativo esse que o Wilson Santos vai continuar como líder, né? Líder do governo ali na Assembleia. E ele sabe muito fazer política, articular, né? Eu tenho a impressão também que o Carlos Avalone vão estar envolvidos com isso, já que o PSDB tem essa pretensão de tomar mais musculatura no Estado novamente e conseguir pelo menos mais 4 nomes eleitos para este ano. Esses próximos 3, 4 meses vão ser decisivos aí para os tucanos, aí, com a participação dos dois, né? Com a aplicação dos dois, do Wilson Santos e do Carlos Avalone, para que esse partido volte aos tempos áureos aqui em Mato Grosso, né, e consiga se reerguer, né, e ter mais representatividade, né, daqui para Você frente. acha que vai, Kleber? Eles estão com nomes assim, tem nomes que já despontam aí, além desses 2 tradicionais que a gente vê aí, no caso do Wilson Santos e o próprio Carlos Avalone? Duvideodó. Lembra disso? Você acha que não passa? Eu acho que não faz 4. Duvideodó. Mantém 2 vagas, pelo menos? Se tanto, do jeito que está hoje, nem as 2, eu diria. Porque assim, vamos levar em conta que quando que o PSDB teve bancadas expressivas? Quando o PSDB tinha protagonismo na política de Mato Grosso. Estava no governo. Tinha aquela prefeito da coisa toda. capital, Roberto França, tinha governador de estado, Dante, Dante. Então, durante esse período aí de 8, 10 anos, teve um protagonismo forte. Aliás, todo partido que teve prefeito de capital e governador em Mato Grosso teve protagonismo, exceto o DEM. Só tem 2 deputados. É uma vergonha o partido do governador ter só 2 deputados. E desse tamanho, é um partido grande. Né? Uma vergonha, assim, Uma é o que a proximidade gente do estava Estado. falando antes, a falta de investimento no partido. Né? Mas todos os demais, quando tiveram, o MDB, o PMDB, quando foi governo, Ana Maria. Investimento ou falta de abertura do partido? Porque parece que alguns até tentam, mas não conseguem ser Eu candidatos, acho que né? as 2 coisas, quando eu falo investimento, não é financeiro, é investimento político mesmo. Novos nomes. Se o governador novas... quiser, se ele prestigiar partido, ele vai ter. Bom, por exemplo, olha o resultado disso, um governo exitoso, já dissemos isso aqui, como é o governo do Mauro Mendes, do ponto de vista da entrega de obras, só tem 2 candidatos a deputado estadual do partido do governador, só e que não devem ficar, viu? Só o Gilberto e o Beto 2-1. Aí você tem mais o Silvano Amaral, que é do MDB, que já é político, que seria candidato independente do governo, lá da agricultura familiar, inclusive uma secretaria meio apagada do grande público, né? Já esteve aqui conosco, Sim. o Silvano, Tá faz sumido, um bom trabalho tá lá, sumido, tá mas sumido. segmentado, né? Não é um trabalho assim que é visível pela sociedade como um Mas todo. não tem novidade em política pública nessa área. Não, né? não tem, Tá- não tá tem. parado. Não tem desde o Suelme, não tem nada de novo. E o Newton Borgato, Borgato. Morgado? Borgato. Não.
Newton é gente boa, trabalhador. Não tem nada de morgado com ele, trabalhador. Tá afiado, Newton, tá afiado. E que é da ciência e tecnologia, né? Que me parece que vem para federal pelo PSD, que foi prefeito, independe do governo. Ou seja, tá o muito governo claro, não produz candidato. E está muito claro, ou seja, é uma característica muito pessoal de Mauro Mendes, essa questão de não se importar ou não se interessar muito por uma base de partido? É característica dele. Que quando chega agora numa eleição, aí a isso faz fatura chega. Por isso que você tem um Júlio Campos, que é do DEM, querendo sair, um Gilberto, que embora no DEM não quer disputar com o Botelho e com o Dilma, querendo sair, porque não existe cultura de partido, não existe comprometimento partidário. Ali é cada um por si e Deus por todos. Né? E o DEM é composto por muitos líderes e caciques políticos do Estado e não se consegue ter uma mínima organização de partido. São né? muitas estrelas. Eles não remam para a né? mesma direção, né? São grupos muito distintos ali e que nem conversam direito, pelo que parece. Aliás, Porto, você tem aí, no movimento de final de ano, você tinha uma movimentação de bastidor que supostamente tinha os irmãos Campos numa construção de uma eventual candidatura de oposição do Wellington Fagundes. Conversa foi essa no final do ano, na última semana do ano. Um alinhamento bastante profícuo. E ela é improcedente, se a gente lembrar que o DEM, eu sei que você já quer chamar o intervalo, mas se a gente lembrar rapidinho que o DEM, que o senador Jaime estava com o Pedro Táxi até o último momento e acabou indo com o Mauro Mendes, então pode acontecer de novo. Tudo pode acontecer. Olha, para fecharmos essa questão do bloco aqui de possibilidades, é um destaque aqui do IP Notícia, no outro que corre por fora, não sei se por fora ou como é que está essa situação, pelo menos ele disse que tem um apoio integral do presidente Bolsonaro para disputar uma vaga ao Senado, que é o deputado federal José Medeiros, aí do Podemos, né? E ele convocou aí a direita para se unir em torno, né, da pré-candidatura do presidente Bolsonaro do PL, né? A preocupação é com a possível vitória do ex-presidente Lula do PT na corrida ao Alvorada em 2022, né? Abre aspas na fala do deputado: precisamos unir forças, lançar candidatos comprometidos de fato com os interesses do país e seu povo. Como o presidente Bolsonaro disse, não podemos deixar que um criminoso seja reconduzido à cena do crime, fecha aspas, disparou Medeiros. Daniel, esse expediente, né, ou seja, que o próprio PSL usou lá atrás, né, agora segue a mesma tônica em relação aos apoiadores do presidente Bolsonaro, do Medeiros, de desqualificar o Lula, desqualificar o PT. É uma estratégia que continuará sendo usada, porque parece que de um tempo para cá isso já não está funcionando mais, né? Pelo menos o que aponta ainda as pesquisas, né? Mas a manter esse tom crítico em relação ao ex-presidente Lula é uma narrativa que vai continuar sendo feita pela parte bolsonarista do Estado. Agora, na minha opinião, o grande desafio da direita aqui em Mato Grosso é justamente essa coesão que não existe, né? O eleitorado mato-grossense tem essa propensão de votar um voto mais conservador, mais à direita, mas existem vários nomes, vários líderes, mas eles não sentam para conversar na mesma mesa. O que aconteceu esse foi o que aconteceu na eleição suplementar para o Senado ano passado. Essa parte, o grupo bolsonarista lançou 2, 3, 4 candidatos diferentes, pulverizou, né, o eleitorado. Quem acabou concentrando um pouco mais foi a tenente-coronel, a coronel Fernanda, que recebeu até uma expressiva votação, mas não conseguiu ser eleita. E desde lá, então, a direita tenta conversar, tenta chegar num denominador comum de que trajetórias tem que seguir, mas não consegue, né? Eles têm, inclusive, estão muito afastados uns dos outros, do Zé Medeiros, do Nelson Barbudo, de outras lideranças novas. Mas o Zé Medeiros acabou criando umas rixas desnecessárias aí, né? Com a própria coronel Fernanda também, né? Eles não... Agora eu lembrei do Gilberto Catani com ela, eles têm até um problema judicial entre os dois, já não se bicam, né, Daniel? Não se bicam, então eles não conseguem sentar e chegar e definir um caminho único e próprio para poder seguir para as eleições. Seguindo nessa análise do Daniel, o deputado Medeiros, ele coloca aí, né, como principais trunfos, né, do presidente Bolsonaro o auxílio emergencial, né, que beneficiou, segundo ele, 68 milhões de pessoas em 2020, 40 milhões em 2021, né? Além do governo, aí teve o Programa Nacional
de apoio às micro e pequenas empresas, né, empresas de pequeno porte, que socorreu aí 517 mil empresas, manteve, né, postos de trabalho, como também, né, ele coloca aí a própria ação do governo na compra de vacinas no enfrentamento da pandemia, com a distribuição de recursos federais, né, seriam aí os principais trunfos, né, e que tudo isso, segundo uma fala do deputado, sem nenhum escândalo de corrupção. Ou seja, essa visão de entrega do presidente Bolsonaro, do atual governo, mediante esse discurso de desqualificar o PT, isso tem uma atuada, Kleber, ou, digamos, Bolsonaro para sua reeleição, ou até para unir esse sentimento todo aí, que era, né, do bolsonarismo, terá muita dificuldade? Eu acho que essa narrativa de bater no Lula, primeiro que ela perdeu consistência com a candidatura do Moro, porque quem é o candidato anticorrupção é o Moro, né? O Bolsonaro, como presidente da República, ele teria que prestar contas da atuação dele. Aí o Medeiros tenta começar a fazer esse debate, mas o que ele tem de mais relevante para apresentar é o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família com outro nome, que é um programa do PT, né? Que ele, inclusive, queria acabar. Então, assim, não tem novidade. Falar em auxílio a micro e pequena empresa, o país bate recordes de desemprego, recorde de inflação, a economia vai mal, vai muito mal, vai pessimamente, evoluindo pessimamente. Então, assim, não é tarefa fácil, mas eu destaco o Medeiros, entre os bolsonaristas locais, o mais consistente, o que consegue ainda fazer uma leitura de conjuntura nacional, apesar das incontinências verbais que ele tem, mas ainda consegue ter um decoro, né, parlamentar, uma consistência. Os demais, você pega o Barbudo, não dá nem gosto de falar mais, porque não tem mais novo. Ou seja, o Medeiros se mantém fiel aí à base dele, ao bolsonarismo, e é no que ele acredita. Com consistência, porque o que eu estou querendo estabelecer é essa diferença. Alguém que tem alguma consistência orgânica, uma relação orgânica com o governo, e gente que fica aí soltando frases de efeito, mas que... Na hora que a coisa pega... Como a diferença entre ele e o Barbudo. Ok. Por exemplo, né? Preciso ir para o intervalo, já voltamos, continue conosco, né? Agora são 7 horas e 14 minutos na capital, não sai daí.